Irmãos, estão felizes? Amém. Graças a Deus. Também estou muito feliz, de estar aqui juntamente com os irmãos. O pastor Gilmar disse que eu dei uma fugida, dei uma sumida, mas graças a Deus, Deus preparou essa data para que eu e a esposa pudéssemos estar aqui. Agradeço a irmã Jéssica pelo convite. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo de número 17. Graças a Deus. Todos se encontraram? Amém. Lucas, capítulo de número 17, versículo do 26 até o versículo de número 30. Hoje, Deus colocou no meu coração falar sobre a volta de Cristo. Amém? Desde quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu ouvi foi isso. Então, eu pedi para Deus uma confirmação e Ele deu mais do que uma confirmação. Porque o culto inteiro foi falado sobre isso, sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Amém. Lucas capítulo 17, versículo 26, diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Vira para esse irmão que está do seu lado e diz para ele assim: como foi nos dias de Noé e Ló, assim também vai ser quando o Filho do Homem se manifestar. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, cumprindo seu ministério aqui na terra, por muitas vezes você vai ver Jesus dizendo para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, mas que os seus discípulos não precisariam se preocupar, nem se entristecer por isso, porque ele morreria sim, era necessário, mas que eles não precisariam ficar preocupados, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria, subiria aos céus, mas que depois dessa subida aos céus, ele voltaria novamente para buscar os seus, para que onde eles estivessem, eles também iriam estar. Jesus morreu, a sua morte já aconteceu. Jesus ressuscitou, a sua ressurreição também já aconteceu. Jesus subiu aos céus, isso também já aconteceu. Mas a sua vinda, a sua volta gloriosa, ainda estamos aguardando. Ainda não aconteceu. Porque Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja? Sim. Mas ele não marcou uma data específica para isso. Como diz lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, diz assim: que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus não deixou uma data marcada. Jesus não deixou uma data definida para a sua vida. Mas Ele deixou para nós sinais. Diz para essa pessoa que está do seu lado: Jesus deixou para nós sinais. Jesus deixou para nós sinais do que aconteceu
aconteceria na terra, para que quando a gente olhasse para a terra e visse esses sinais acontecendo na terra, nós saberíamos que a sua vinda estaria próxima. Então ele não deixou uma data marcada, mas ele deixou sinais. E este texto que nós lemos é uma prova disso. Jesus disse que quando a sua vinda estivesse próxima, a geração que veria a sua vinda seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Jesus queria dizer para os discípulos o seguinte: olha, a geração que vai ver a minha vinda, que vai ser arrebatada, a terra, a geração daquela época vai estar como nos dias de Noé e Ló. E como era nos dias de Noé e Ló? Como estava a terra nos dias de Noé e Ló? Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz que nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Nos dias de Noé, o homem praticava, fazia o mal, só fazia o mal de caso pensado. O homem só tramava o mal. Não era sem querer ou por negligência, não, mas era de caso pensado. E a palavra de Deus diz que era continuamente. E continuamente, se você olhar no original hebraico, você vai ver lá a palavra Yom, que significa de um pôr do sol ao outro, ou seja, 24 horas por dia. Então, nos dias de Noé, o homem praticava o mal sem cessar. Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz que nos dias de Noé, a terra estava corrompida, ou seja, estava se arruinando, se perdendo, e estava cheia de violência, de crueldade e injustiça. E nos dias de Ló não era diferente. Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz que os varões de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no texto Jesus diz o seguinte: Jesus não destaca a maldade do homem. Jesus diz o seguinte: olha, nos dias de Noé e de Ló, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, compravam e vendiam. Aí eu te pergunto: comer é pecado? Beber, não sendo o álcool, é pecado? Comprar é pecado? Vender, plantar, edificar, é pecado? Não é pecado. Mas essas coisas que Jesus disse são coisas essenciais. Para quê? Para a vida do homem aqui. Para a vida e sobrevivência do homem aqui na terra. Só que as pessoas no tempo de Noé e de Ló só pensavam nisso. As pessoas no tempo de Noé e de Ló só pensavam o quê? Nas coisas da terra. As pessoas no tempo de Noé e Ló só tinham seus olhos voltados para as coisas da terra e em satisfazer as suas vontades, em fazer o desejo da sua carne. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 diz assim: eis que essa foi a maldade de Sodoma. Qual? Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela, mas nunca ajudou o pobre e o necessitado. Por quê? Porque eles só pensavam em si próprios. E o seu coração só estava voltado para as coisas da terra. Então, nessa passagem, Jesus queria dizer para os discípulos o seguinte: olha, a geração que vai ver a minha volta, a geração que vai ver a minha vinda estar próxima, essa geração vai estar corrompida, vai pensar só neles e estará voltada para as coisas da terra. Vão estar voltadas somente para, como posso dizer na linguagem de hoje, né, os seus olhos vão estar voltados somente para o seu umbigo. Vão querer satisfazer só as suas vontades e não vão estar nem aí para Deus e muito menos para a sua palavra. Aí eu te pergunto:
Olha hoje para os nossos dias, irmãos. Como estão os nossos dias? Olha hoje como que o homem está materialista. Olha hoje a importância que o homem dá pelo ter, pelo fazer, pelo poder. Olha hoje para os nossos dias. Estamos vivendo hoje os dias de Noé e de Ló. Estamos vivendo os últimos dias. E para reforçar isso, Paulo diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 4, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha para os nossos dias. Olha o homem se não está dessa maneira. Mas você pode estar pensando, irmão, mas o homem está assim, já tem séculos que o homem está dessa maneira. Mas neste texto, Jesus dá mais um sinal da sua vinda. Ele diz o seguinte: a geração que vai ver minha volta vai ser como nos dias de Noé e Ló, né? E nos dias de Noé e Ló, o que eles faziam? Casavam e davam-se em casamento. Se você olhar no original, no grego, você vai ver que quer dizer o seguinte, que as pessoas casavam, descasavam e depois casavam-se de novo. Ou seja, Jesus queria dizer que a geração que vai ver a sua vinda, né, ela vai viver uma banalização do casamento e vai estar numa depravação, numa perversão sexual. Meu Deus. Olha hoje os nossos dias. Olha hoje o casamento, como é tratado como uma coisa qualquer. Olha hoje o pensamento das pessoas. A gente casa hoje, se não der certo, amanhã vai cada um para sua casa, a gente separa. Hoje tem até casamento de contrato, né? Casa lá 6 meses, se der certo, estende mais um pouco. Olha hoje nos nossos dias como está sendo banalizado o casamento. Hoje em dia, muitos pensam que é mais fácil, né, juntar as coisas e morar junto. Ainda tem uns que dizem, né, que amigado com fé, casado é. Só que não é assim, isso é mentira do diabo. Porque casar amigado com fé ou sem fé, pecado é. Isso sim, continua sendo pecado. Olha hoje como que está. Nos dias de Noé e de Ló não era diferente. Nos dias de Noé e Ló não era diferente. Judas, no versículo 7, diz assim: assim como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, em Sodoma e Gomorra, e nos dias de Noé, havia o casamento, sim, de homem com mulher, havia. Só que eles não faziam questão do voto que estava sendo feito ali. Eles não levavam em conta. Então, era comum haver o adultério, era comum haver a fornicação, era comum haver a prostituição. E também não haviam leis para o casamento. Casava-se homem com mulher, sim, mas também casava-se homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, filha com pai, sobrinho com tia, avô com neto, irmão com irmão. Então isso era normal naquela época. Olha hoje para os nossos dias. Olha hoje. Imagina, de 5 anos para cá, olha de 5 anos para trás, de 5 anos para trás até hoje. Olha como o homossexualismo aumentou e vem crescendo. Olha hoje o que a televisão, o que até as escolas estão querendo ensinar para nós, para nossas crianças, que isso é normal.
Olha aí para fora, olha o mundo como está hoje. Olha aí o governo, como que aprovou leis, já são leis, aprovando o casamento de pessoas do mesmo sexo e aprovando até a adoção de crianças. Olha hoje, olha de 5 anos também para cá, como os índices de divórcio aumentaram. Olha hoje, pesquisa para você ver o índice de divórcio como aumentou. Olha de 5 anos para cá, como que isso está aumentando, como que isso está acontecendo. Isso, irmãos, não está aumentando, isso não está acontecendo à toa. Isso é um sinal de que a vinda de Cristo está próxima, de que breve nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. Glória a Deus. Isso não está acontecendo à toa. Aleluia. Oh, irmãos, uma geração que só pensava em si mesmo e nas coisas da terra. Uma geração que se depravava sexualmente e que banalizava o casamento. Mas pensa comigo, olha para cá. No meio dessa geração perversa e corrompida, Deus achou Noé e Ló. Aleluia. Você não entendeu, você não entendeu. No meio de uma geração perversa, de uma geração corrompida, que não queria saber de Deus, que não queria saber da sua palavra, Deus achou Noé e Ló. Deus salvou Noé e Ló. Aleluia. Mas, irmão, você deve estar pensando, mas por que Deus salvou Noé e Ló? Por que Deus, em meio a uma geração inteira, Deus salvou Noé e Ló? Aleluia. Isso aqui eu começo a pregar hoje para você. Deus salvou Noé e Ló porque Noé e Ló eram justos. Diz para esse irmão que está do seu lado, Noé e Ló eram justos. Quando Deus ia destruir a população do mundo com o dilúvio, Deus ia mandar o dilúvio sobre a terra. Deus viu Noé e disse para Noé: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca que eu vou salvar você. Depois que a arca estava pronta, que Deus iria mandar o dilúvio sobre a terra, olha o que Deus disse para Noé, lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Deus disse para Noé: Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo, porque eu tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha o que Pedro diz de Ló, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 6 e 8. Deus disse assim: e Deus condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da sua vida dissoluta, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Aleluia. Deus salvou Noé no dilúvio, e Deus salvou Ló da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, porque eles eram justos. E hoje eu tenho uma palavra para você. Eu e você, nós só seremos arrebatados, nós só seremos livres da grande tribulação se nós nos mantermos justos em meio a essa geração perversa e corrompida. Glória a Deus. Só se nós nos mantermos justos. É só se nós nos mantermos justos em meio a essa geração mais perversa. Aleluia. Justo vem da palavra sadik, da palavra grega sadik, que significa uma pessoa que anda em conformidade com os padrões éticos e morais de Deus. É uma pessoa que anda, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. É uma pessoa que, mesmo vivendo em meio a uma população corrompida, ela não se vende, ela não se entrega, ela não se corrompe, ela
ela se mantém justa. Oh, aleluia. Mas olha hoje, irmãos. Olha hoje o que está acontecendo com a igreja. Olha hoje o que está acontecendo com a igreja, entre aspas. A igreja hoje está se corrompendo juntamente com o mundo. Olha hoje para a igreja. O que está acontecendo hoje com a igreja? Muitos não estão se mantendo mais justos. Muitos têm se corrompido juntamente com o mundo. Muitos hoje estão transformando o que é a igreja em empresa. Muitos hoje não veem mais a salvação como uma graça, um favor imerecido de Deus, mas veem a salvação como uma mercadoria. Muitos hoje não veem o crente mais como ovelha, mas veem o crente como cliente. Muitas pessoas hoje, o centro da pregação delas não é mais o verbo. O centro da pregação deles hoje é o quê? É a verba. Pessoas estão trazendo hoje para dentro das igrejas o misticismo religioso. Estão trazendo amuletos para dentro das igrejas. Aí eu te pergunto uma coisa. Quem foi que disse que se você comprar um tijolinho, se você comprar um tijolinho ungido, esse tijolinho vai garantir um lugar no céu para você? Quem foi que disse que se você comprar uma vassoura ungida e varrer a sua casa, ela vai arrancar o mal da sua casa, da sua vida, da sua família? Quem foi que disse que se você colocar uma toalhinha ungida na sua cabeça, ela vai arrancar o seu passado e vai te purificar do pecado? Quem foi que te disse isso? Oh, irmãos, o que vai garantir um lugar no céu para você, o que vai garantir a sua salvação, não é você comprar um tijolinho ungido, mas é você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e ter uma vida dedicada a Ele. O que vai arrancar o mal da tua vida, da tua casa e da tua família, não é você comprar uma vassoura ungida, mas é você viver uma vida de santidade, de obediência, de santificação, de renúncia. Oh, aleluia! O que vai arrancar você da sua vida antiga e vai te purificar de todo o pecado, não é uma toalhinha ungida, mas é você ser lavado e remido no poderoso e poderoso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Você concorda com essa palavra? Se você concorda, levanta sua mão para o alto e adore a Deus. Aqueles que não se vendem, que não se corrompem. Aleluia! Adore a Deus nessa noite. A igreja está se corrompendo, trazendo misticismo, trazendo amuletos. Hoje, como é culto de missão, o que muitas igrejas estão fazendo? Pastor, vamos fazer um negócio aqui para a gente ganhar os jovens. O pensamento de muitos hoje é assim: vamos fazer uma coisa aqui para a gente ganhar os jovens dessa cidade. O que a gente faz? Jovem gosta de quê? Jovem gosta de uma balada, né, de ter um sonzinho. Então a gente arreda essas cadeiras, põe um globo, né, vamos fazer aqui uma balada gospel para ganhar os jovens. É o que muitas igrejas têm feito hoje. Balada gospel e não sei mais o que lá gospel. Para quê? Para tentar ganhar os jovens. Para trazer os jovens que estão lá fora para a igreja e para que os jovens que estão na igreja permaneçam nela. Só que vamos para a Bíblia, irmãos. Eu vou te dar 2 exemplos de 2 jovens. José e Daniel. 2 jovens. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi parar no Egito. Longe da sua família, longe de tudo. E lá no Egito, eu não vejo Deus hora nenhuma mudando a sua palavra e nem imitando o Egito para manter José na sua presença. Porque muitas igrejas têm feito isso. Têm imitado o mundo para poder ganhar almas. Imitando o mundo para poder ganhar almas. Então o que o mundo faz lá, pastor? A gente faz aqui dentro, mas só que é gospel. É a onda do gospel. Imitando o mundo para poder ganhar almas.
Só que eu vejo José lá no Egito, eu não vejo Deus mudando a sua palavra, eu não vejo Deus mudando o Egito, imitando o Egito, para que José permanecesse na presença dele. Me mostra Deus imitando o Egito, para que José fosse fiel a ele. Daniel, Nabucodonosor invadiu Judá e levou Daniel cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, eu não vejo Deus hora nenhuma mudando a sua palavra e nem imitando a Babilônia para que Daniel continuasse na presença dele. Deus continuou sendo o mesmo, a palavra continuou sendo a mesma. E Daniel e José foram fiéis a eles. E se você analisar a palavra, você vai ver que o Egito não governou José, mas foi José quem governou ele. A Babilônia não governou Daniel, mas foi Daniel quem governou a Babilônia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja não precisa imitar o mundo para ganhar almas. O que a igreja precisa para ganhar almas é ter amor pelas almas, amor verdadeiro, um amor puro pelas almas. O que a igreja precisa não é imitar o mundo para ganhar almas, mas a igreja precisa pregar o evangelho puro e simples. A igreja não precisa de nada disso. A igreja não precisa se curvar para o mundo para ganhar almas, mas a igreja precisa se curvar para Deus. A igreja precisa se curvar diante de Deus, porque maior é o que está nela. Glória a Deus. Aleluia. Oh, só quem é cheio dele, levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Só aqueles que não se venderam, que não se corromperam, aqueles que permanecem fiéis. Aleluia. Hoje a gente vê a corrupção no mundo. Hoje a gente vê a corrupção no mundo. Hoje a gente vê até a corrupção dentro da igreja. Mas mesmo em meio à corrupção no mundo, e mesmo em meio até à corrupção dentro da igreja, ainda existem aqueles que não se venderam. Ainda existem aqueles que são justos, que permanecem justos. Ei, eu tenho uma notícia para você. Se você permanece justo, se você permanece íntegro, se você não se vende, Jesus vai vir buscar, são esses. Jesus virá buscar, são esses. Jesus virá buscar, são esses. O mundo vai de mal a pior, mas ainda existe aqueles que estão no sal da terra. O mundo está em trevas, mas ainda existe aqueles que são a luz do mundo. Oh, aleluia! Ainda existem os remanescentes. Ainda existem os 7.000 que não se dobraram, que não dobraram seus joelhos a Baal e nem se sentaram na mesa de Jezabel. Jesus virá buscar sobre esses. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que ainda permanece justo? Mesmo em meio a uma geração adúltera, ainda existe a noiva fiel. Ainda existe a noiva fiel. Oh, aleluia. Noé e Ló, irmãos, foram salvos da destruição do seu tempo, porque eles permaneceram justos, eles permaneceram íntegros em meio à sua geração. Eu e você só seremos salvos, só seremos arrebatados se nós nos mantivermos justos, se nós não nos corrompermos, se nós não nos vendermos. Oh, aleluia. Se todo mundo aí fora faz o errado, irmãos, esse é o motivo para que eu e você façamos o que é certo. Se todo mundo lá fora fala mentira e vive na mentira, esse é o motivo para que eu e você fale a verdade. Se todo mundo lá fora só está preocupado com as coisas da terra, com as coisas desse mundo, como Marta, eu e você devemos nos preocupar em estar aos pés de Jesus como Maria. Se o mundo aí fora só se alimenta da carne, só se alimenta dos pratos de Satanás, a minha preocupação
que é o pão da vida. Uma geração que não se vende, uma geração que não se corrompe. Oh, aleluia. São esses que Jesus virá buscar. São esses que Jesus virá buscar. A gente